Recentemente, o Partido Trabalhista de Israel, o Avodá e o Meretz, ambos partidos de esquerda, anunciaram que se fundiram e agora serão conhecidos como democratas. De acordo, com um acordo assinado pelo presidente do Partido Trabalhista, Yair Golan, e pela delegação do Meretz, liderada pelo secretário-geral do partido, Tomer Reznik, a nova chapa do partido para a Knesset será escolhida em primárias democráticas pelos membros dos novos partidos e as autoridades se juntarão a eles. Mas o que significa o fim do partido que governou Israel nos primeiros 30 anos do país? Será que ainda existe um caminho para a esquerda israelense? Sou João Torquato, sou músico militante do movimento negro e pesquiso os conflitos que se originaram na desintegração da Iugoslávia, e esse é o Eu Conheço, o podcast do Instituto Brasil-Israel. E eu sou Nita Efraim, sou jornalista, mestre em comunicação política, e para conversar com a gente hoje sobre essa fusão dos partidos Avodá e Meretz e o futuro da esquerda israelense, nós convidamos o Renato Beckerman, que é ativista do movimento Hashomer Hatzair desde 1983, foi delegado do Mapam e também pelo Meretz em 2 congressos sionistas, foi presidente da Organização Sionista de São Paulo entre 92 e 94 e atualmente é membro do Comitê de Ação Sionista da Organização Sionista Mundial. Renato, muito obrigada por conversar com a gente, seja bem-vindo. Obrigado, é uma oportunidade muito legal. Como eu já agradeço desde já o convite e vamos tentar esclarecer algumas coisas nesse momento tão conturbado que a gente está vivendo, né? Pois é, falar sobre o declínio da esquerda em Israel e falar um pouco também sobre o mundo, né? Vários países do mundo passando por situações semelhantes, o crescimento da extrema-direita. E como a gente falou na abertura do programa, a esquerda em Israel esteve no poder durante os primeiros 30 anos do país. Você poderia falar um pouco sobre esse início de Israel, né? E quais razões nos levaram ao fim da hegemonia progressista por lá? Bom, eu acho assim, primeiro, a concepção do sionismo como um movimento de autodeterminação judaica, que é uma concepção ocidental, europeia, de uma época de nacionalismo. E, na verdade, o que a gente vê é que houve uma influência também da Revolução Bolchevique. No momento do começo do século XIX, existia um antissemitismo muito forte na Europa. E o movimento sionista ele surge dentro desse caldo, né? E dentro desse caldo surge uma esquerda que tentava unir a autodeterminação com a questão socialista, que foi a esquerda sionista, né? E ela se baseou principalmente no coletivismo, né? Aí nós podemos falar do kibbutz. E o kibbutz é a base da esquerda sionista e, e a desintegração dessa esquerda começa pelo kibbutz. A crise kibbutsiana dos anos 70 para 80, ela alavancou, né? Ela alavancou uma crise dentro do movimento político também, dos partidos que eram, no caso, afiliados, tanto o MAPAM como o Avodá. Então, esse declínio, ele é um declínio que vem vindo. Claro que o crescimento da população religiosa, a vinda aliar de judeus orientais, os Mizrahim, tudo isso vai influenciando também. Mas a crise ideológica grande que eu vejo está ligada à ruptura com a queda do Muro de Berlim, com a queda do socialismo, e aí nós temos a falta de um discurso da esquerda sionista. Ele não consegue se renovar, ele tem uma linguagem que não penetra na sociedade israelense, e, ao mesmo tempo que isso ocorre, cresce o fundamentalismo, principalmente o fundamentalismo religioso, num campo onde que você tem os fracassos dos planos de paz, tanto de Oslo e depois o Barak e do Arafat, que encerram um ciclo. Então, dentro de todo esse caldo aí que eu estou falando, todo esse meio, a gente tem a ascensão do movimento sionista com as figuras expoentes, Rabin, Shimon Peres, Ben-Gurion, Golda Meir e tal, mas a gente não tem uma renovação dessa liderança. Então, junto com tudo isso, você tem essas figuras que são a eternidade do Estado judeu e você não tem uma renovação. E, ao mesmo tempo, se perde um discurso muito importante.
E, Renato, pensando assim no simbolismo, né, de tudo isso, de todas essas figuras aí, toda essa parte histórica da fundação e da existência de Israel enquanto Estado, né, qual o simbolismo de Israel deixar de ter o Avodá, que é isso, né, um partido de figuras como Ben-Gurion, Golda Meir, Isaac Rabin. Olha, vamos ser bem claros. Eu tenho uma visão, embora eu, claro, sou um representante da esquerda sionista, do Meretz, agora os democratas, eu posso colocar para vocês que a esquerda histórica do Estado de Israel faliu. Ela faliu. Na última eleição, a esquerda conseguiu ter 4 cadeiras, que passou a cláusula de barreira do Avodá, e que já foi um milagre, e o Meretz ficou de fora. Claro que depois eu quero contar um pouquinho dessa falha que houve, tanto de estratégia política, mas, na verdade, a gente tem que ver que falta um discurso propositivo. Na questão da crítica, a esquerda faz uma crítica muito bem construída ao governo Bibi, ela coloca crítica à colonização da Cisjordânia e toda a questão palestina. Agora, é um discurso que adentra a universidade, a elite cultural do país, e não adentra as camadas populares do país. Ela não consegue absorver isso. Então, ficou uma defasagem de linguagens, né? O que é importante também é que você não tem uma substituição de líderes carismáticos, né? Como o Ben-Gurion, como a Golda Meir e tal. E, ao mesmo tempo, o Partido Trabalhista e também o Meretz, eles caem muito num personalismo, de vaidade nas últimas eleições. Eu acho que a falha da última eleição é gravíssima, porque Meretz e Avodá junto teriam feito cerca de 8 a 9 cadeiras. E como o Meretz e o Avodá não se uniram, ficaram 4. Se você fizer as contas, o governo Netanyahu talvez não existisse, o governo atual. E tudo por personalismo, por briga, por hegemonia. E depois o que a gente tem aí é que os dois morreram abraçados. Essa é a verdade pura. Eu faço a autocrítica, acho que isso foi um golpe final dentro da esquerda sionista e que tem que se levantar. Agora tem que se levantar. Também teve um momento assim de ascensão, né, do discurso, quando a gente estava naquele momento da reforma judicial, e aí quando, né, muitas semanas de protestos, do mundo olhando para a mobilização da sociedade civil progressista israelense, e aí também vem o 7 de outubro, né, e aí derruba um pouco essa ânsia, tem um momento ali de se reerguer. Hoje os israelenses estão na rua de novo, e não são só pessoas de esquerda, mas acho que as grandes lideranças, sim, são figuras que a gente pode dizer de esquerda. Renato, vamos dar um contexto, né, para o nosso ouvinte. Você falou esse erro da última eleição, né, que foi não ter se juntado antes. Bom, a gente tem essa questão do simbolismo, o Avodá, o Partido Trabalhista de Israel, foi o grande partido da fundação dos primeiros anos da história de Israel, mas como você falou, né, essa crise da esquerda que você foi descrevendo é muito parecida com o que a gente viu no Brasil em 2018. Você foi falando e eu fui rememorando todos os discursos, porque não consegue chegar nas massas, aquele discurso do Mano Brown, né, no Anhangabaú, em São Paulo, e ele fala isso, que a esquerda tem que chegar na população, na periferia, etc. Então, como você avalia essa junção dos partidos agora? Você acha que isso era realmente, bom, já falou, né, que era necessário, mas como você consegue agora vislumbrar esse movimento? Pode ser um passo de fortalecimento, talvez, da esquerda israelense? Eu acho que sim. Eu acho que nós temos aí uma liderança muito importante alavancando isso, que é o Yair Golan. Eu tive com o Yair Golan cerca de alguns meses atrás em Israel, e eu já o conhecia, mas ele tem uma capacidade muito grande, tanto na biografia histórica dele, como um exímio militar, como também político. Ele é um político de primeira linha. Eu acho que muitos anos a esquerda faltou esse porta-voz, essa pessoa que alavancasse. Veja bem, vamos também fazer um parênteses nisso. A elite das Forças Armadas de Israel, nos anos 70, até primórdios dos 80, era toda advinda dos kibbutzim. Você tinha a elite militar,
os grandes cargos ocupados por pessoas dos kibbutzim. Isso se perdeu, mesmo pela queda dos kibbutzim, como também pela entrada grande dos nacionalistas dentro desses povos. E hoje, o Yair Golan representa um pouco disso. Ele é uma pessoa que veio lá do Exército, das Forças Armadas, e ele tem essa capacidade de articular. Agora, eu vejo com muita importância essa esquerda sionista se reaglutinando, porque é um momento histórico, é um momento de retorno de valores que ficaram para trás e que foram a base do Estado de Israel. A essência do Estado de Israel, ela é uma essência democrática, ela é uma essência coletivista. Isso é a essência de Israel, democrática acima de tudo. Então, o que está em jogo, na verdade, é o futuro desse Estado de Israel como Estado judeu, como Estado democrático, e ele só pode ser resgatado nesse momento, esses valores, junto com valores de paz, justiça social, tá? Por um partido de esquerda, porque ele tem um compromisso com esse discurso. Os partidos de centro, vamos ser bem claros assim, Gantz, Gideon Sa'ar, que é uma centro-direita, Lapid, eles são partidos que eles têm um viés conciliador com o establishment de vez em quando interessa para eles, quando estrategicamente é interessante. Eles têm um confronto direto com o governo Bibi, no caso, Netanyahu, quando não interessa para eles, mas é diferente. A esquerda sionista, Meretz, Avodá, agora os democratas, eles têm eles são combativos a esse governo. Esse governo, para a esquerda sionista, ela é o fim do sionismo, o fim do sionismo como movimento libertador, movimento revolucionário. Ouvindo assim, né, você falar e toda essa situação, Israel, a última eleição, esse exemplo que a Anitta traz, né, do Brasil e outros lugares também, o Partido Socialista da França, né, que praticamente acabou, né, hoje praticamente a representação da esquerda na França, desculpa, é um partido super recente, né, do Jean-Luc Mélenchon, que, enfim, inclusive tem algumas falas polêmicas, mas o Partido Socialista histórico da França teve 2% na penúltima eleição e em outros lugares do mundo também, e a gente vê isso acontecendo em Israel, né? E a gente sabe que a atual coalizão que governa Israel é composta pelos setores mais radicais da direita, da extrema-direita no país. E o que você acha que levou ao crescimento, ao avanço desses setores que hoje estão no governo, né? Inclusive tem ministérios estratégicos como Itamar Ben-Gvir, Bezalel Smotrich, que a gente vem tanto falando aqui no IB, e de que forma o encolhimento da esquerda de Israel abriu espaço para a direita mais extremista do país, né? Assim, como eu falei, na França a gente viu isso, Itália. Você acha que Israel também está dentro desse cenário? Olha, eu vou só te contextualizar. Em 1987, foi a primeira vez que eu fui representando politicamente, na época era o MAPAM, o Partido Socialista, eu fui para o Congresso Sionista Mundial. O MAPAM, só o MAPAM, ele tinha cerca de 40 delegados. Hoje, o Meretz tem 15 delegados, 16 delegados. O Avodá tinha por volta de 130, 140 delegados. Hoje ele tem metade disso, se muito. Não acho que nem chega a isso. O que eu estou querendo colocar é que realmente houve um espaço vazio aí. A esquerda se desintegrou a tal ponto que alguém ocupa esse espaço. E a extrema-direita ocupou muito bem esse espaço. A direita e a extrema-direita. Agora, isso está junto de todo um clima de ódio, de insegurança, de confrontação. Existe uma ligação profunda entre essa concepção nacionalista, essa concepção messiânica, fundamentalista, com esse momento de insegurança. O momento de insegurança, ele busca respostas muito rápidas e claras. Você não pode ficar discutindo no momento agora, por exemplo, que nós estamos vivendo, o quão é importante a devolução desse ou daquele território. Isso não é um contexto do momento.
E eu acho que a esquerda passou muito tempo discutindo fatores que não eram essenciais na vida de Israel. E era muito secundário, com isso a direita entrou. Agora, claro que houve um crescimento demográfico, os partidos religiosos, principalmente, as aliot, principalmente a aliada à Rússia, que se jogou muito as fichas que ela fosse uma aliada progressista, ao contrário, era uma aliada extremamente conservador. Os judeus que vieram da antiga União Soviética, além do antissemitismo, eles tinham uma exclusão tal que eles queriam se incluir à sociedade israelense. Eles buscavam denominadores comuns, muitos deles assimilados. E qual era o grande denominador comum? Era o exército. O exército foi a porta de entrada desses olímpicos. E esses olímpicos passaram muitos imigrantes, né, a acreditarem mesmo naquela concepção de segurança que foi criada pela direita de Israel e que desabou em 7 de outubro. Desabou. Agora, eu acredito que a esquerda faltou captar esse sentimento, esse momento, né? E ficou preso num discurso ultrapassado, anacrônico, e deu chance para esse extremismo entrar e penetrar em todas as camadas, todas as camadas. Acho que é muito importante para quem não conhece de perto a política israelense, claro que eu falo aqui mais como observadora, né? Mas a grande bandeira de Benjamin Netanyahu nesses 20 anos dele na política foi a questão da segurança. E aí o campo da disputa na argumentação, ele acaba ficando muito desigual. Enquanto uns estão falando sempre sobre paz, a paz exige que você olhe para o outro. A segurança é algo sobre você mesmo, sobre a sua vida, sobre você cuidar do que você construiu, do patrimônio que você ergueu nesse tempo. Como que você acha, Renato, que a esquerda em Israel, né, pensando nesse sentido de segurança, de conflito, a gente vai chegar no 7 de outubro daqui a pouquinho, como você acha que a esquerda pode entrar nessa disputa de uma forma mais igual, sem deixar de lado valores que são relevantes? Porque a gente sabe que uma questão importante é a questão dos valores, né? Quando a gente entra na disputa, os lados extremos, eles não têm esse cuidado com ética, com respeito ao próximo, com tolerância, coexistência, nada disso entra. Aí fica muito fácil, você puxa o tapete, você entra na disputa. Tanto é que a gente vê que mesmo os direitistas de centro, talvez tenha gente que não gosta que eu chame eles assim, mas Yair Lapid, Benny Gantz, eles não têm a mesma força que Benjamin Netanyahu, que está muito mais à direita no campo político. Então, como entrar nessa disputa sem abandonar as bases do que é importante? Eu acho que a esquerda sionista ela tem um produto para vender fantástico, que é a coexistência. E a única coisa que sobrou dessa guerra, e é uma vitória, eu não acredito em vitória nenhuma. Vitória total só na cabeça do Netanyahu. Mas derrota total era possível. Agora, a única vitória, a única bandeira que eu acho que venceu nessa guerra e tem vencido é uma bandeira que a esquerda sempre defendeu, que é a coexistência com os árabes. Os árabes israelenses, durante todo esse conflito, se mantiveram o tempo todo dentro de um parâmetro de civilidade. Eles jamais fizeram o que se esperava, no caso o Hamas esperava, que ateasse fogo, fizesse atentado. Não teve nada disso. A população árabe israelense se comportou como israelense pela primeira vez na história. E isso é uma grande vitória da esquerda. A esquerda trabalhou por muitos anos, trabalhou essa aproximação, trabalhou essa convivência, essa coexistência. Eu acho que aí mora uma questão primordial. O futuro de Israel está ligado a esses 20% da população, desses árabes israelenses. Está ligado a uma coexistência com o Estado palestino, embora falar em Estado palestino nesse momento parece que é meio proibitivo, né? Mas eu acho que o discurso do Bibi e o discurso da direita ele caiu em 7 de outubro. Agora, vai demorar um tempo para as coisas serem digeridas e também muito importante que haja uma interlocução do lado palestino, né? Existe uma decepção muito grande da esquerda
com a falta de interlocutores do lado palestino, com a radicalização do discurso, e eu acho que isso tem levado a um crescente antissemitismo, principalmente a esquerda mundial tem se comportado de uma maneira a não discriminar quem é de uma cor, quem é de outra, a diversidade e a pluralidade que tem em Israel. Isso vai ser um problema e tem sido um problema. Mas, com tudo isso, o fato hoje é que a comunidade judaica israelense não tem que se confrontar com os árabes israelenses. Pelo contrário, tem árabes israelenses no exército, tem árabes israelenses em todos os setores e até com muita solidariedade. Mesmo porque o 7 de outubro não fez nenhuma distinção, né, entre árabes e judeus. Isso tem que ser bem claro. Exato, né? Eu acho que as pessoas às vezes não têm essa noção, né, de que para o Hamas, a 7 de outubro ali, quem tivesse na frente ali, eles atiravam para matar, sem fazer distinção se era druso, se era árabe cristão, muçulmano, judeu. E isso que a Anitta fala, né, de como a direita, a extrema-direita coloca, né, essa pauta da segurança acima de tudo. Em geral, a gente vê um aumento da violência, né, como a gente viu com Trump nos Estados Unidos, aqui no Brasil, e aí, quando a gente fala violência, não é o crime organizado necessariamente, né, mas é aumento de casos de violência policial nas periferias, de transfobia, de feminicídio, com a facilitação do acesso às armas, né, são todas as consequências de políticas que se vendem como segurança, né, somente pelo aspecto moral, como Netanyahu fez e como esses setores fazem, e que se desmancha rapidamente. Aí a gente tem o 7 de outubro, que, enfim, é um divisor de águas, eu acho, da história de Israel, né? Um marco, o maior atentado terrorista da história do país, onde muitas das vítimas, a maioria das vítimas dos kibbutzim atacados pelo Hamas no sul, eram pessoas de esquerda. A gente vem falando aqui da Vivian Silver, por exemplo, né, uma grande ativista pela paz, pela coexistência. E de que maneira, Renato, você acha que o 7 de outubro mudou as perspectivas, né, dentro da esquerda em Israel? Bom, vamos ser bem claros que não existe nenhuma solução dentro do Estado de Israel que não seja negociação. Isso é a primeira coisa. A solução militar já tem sido tentada há 100 anos e não deu resultado. O que deu resultado até hoje foi uma paz com o Egito. Ah, mas não é uma paz calorosa. Não é mesmo, mas é uma paz. E lá você tem um acordo. E um acordo de uma fronteira que era a fronteira mais perigosa. Então, e aí tem um acordo com a Jordânia, e aí se cria uma condição para ter acordo com a Arábia Saudita agora. Então, eu acho assim, vamos ser bem claros, não existe nenhuma solução que não tratados de paz, acordos e negociações. Não vai ser como o Amos Oz falava, vai ser um divórcio. Os palestinos vai ser um divórcio, não há condições hoje de Israel conviver no mesmo país com os palestinos e talvez nunca tenha. A questão é separar os corpos e fazer com que esses dois corpos consigam sobreviver, porque também não adianta ter o vizinho morrer de fome e você ser uma das melhores economias do mundo. Então, você tem que ter uma certa coexistência dentro de um degrau econômico que seja relativo aos dois. Isso só vai acontecer com fiadores. Então, no caso do Egito, você teve Estados Unidos, no caso da Jordânia, também teve Europa, Estados Unidos. Então, você precisa de fiadores para isso. Você precisa de alguém que assuma essa condição. Precisa de um discurso propositivo. Enquanto em Israel, uma grande parte da população de Israel não conseguir reconhecer o que significou o Nakba para os palestinos, vai ser muito grave, não vai conseguir ter uma. Enquanto os palestinos não conseguirem adentrar dentro do espírito judaico e conhecer um pouco do que significa a Shoah, não vai ter paz. Então, a paz passa por uma quebra de um egocentrismo, de um sofrimento muito particular, onde você pode sofrer, meu sofrimento é maior que o seu, sempre meu sofrimento é maior que o seu. Então, quando ocorrer isso, eu acho que vai haver um tipo de negociação. O 7 de outubro ele é um marco
da falência dessa estratégia do Netanyahu da segurança. Mesmo porque ele construiu o 7 de outubro com investimento, ele tentou de todas as maneiras desacreditar a facção palestina, que era um pouco mais moderada, né? Ele deixou o Hamas crescer, e sempre deixou o Hamas crescer. Vamos ser bem claros, o Hamas ele construiu um Estado do lado de Israel. E o pretexto do Netanyahu é que o Estado palestino estava lá, o Estado palestino invadiu Israel. Então, eu acho que, num primeiro momento, isso vai ficar meio... Israel está se defendendo, está passando por um problema existencial, mas, no segundo momento, isso tudo vai vir à tona. Vai vir à tona a incompetência do governo de Israel no quesito da segurança. Vai vir a incompetência de Israel, principalmente, quando eu falo Israel, eu falo do governo de Israel, Netanyahu, em nomear agentes de segurança nas informações, nos serviços de informações, que não eram competentes, mas ele desmontou aquele nicho, que era algo caro a Israel, por politicagem, por troca de favores. Então, foi muito grave isso. Agora, nós estávamos vindo, como você falou, das manifestações democráticas, né? Aquela mobilização, aquela capacidade da esquerda voltar a mobilizar depois de muitos anos de letargia. Muitos anos a esquerda não conseguiu mobilizar e o golpe que queria ser dado ao judiciário de Israel foi brecado por isso. Não tenha dúvidas, foi brecado por isso. E é um dado importante que, depois de muitos anos, tanto os judeus do mundo como os israelenses, eles se manifestaram, empunharam a bandeira de Israel. Por muitos anos aqui, a esquerda sionista, ela não empunhava a bandeira, não comprava, não brigava por uma causa. E quando ocorreu isso do golpe do judiciário, parece que houve uma comoção dentro da esquerda judaica e, claro, da esquerda de Israel, e não só da esquerda, dos democratas, né? E mostrando, isso aqui é uma bandeira cara para a gente. É claro que as coisas vão mudando, e com o 7 de outubro nós temos o problema dos reféns, que também se transformou numa bandeira, porque a prioridade que tem se dado aos reféns do discurso do governo e do discurso da sociedade civil organizada, e várias organizações da sociedade civil fazem trabalhos maravilhosos, não só o dos reféns, dos reféns, mas também alguns outros que estão fazendo a Himla Neshek, que são os irmãos de armas que fazem trabalhos de solidariedade, e vários outros grupos. Então, a sociedade civil começou a se estabelecer e tentar suprir essa defasagem que o Estado deixou. Agora, nós temos uma oportunidade enorme pela frente, enorme, porque vai ser uma oportunidade de um discurso inclusivo, de um resgate de valores. A gente, apesar do momento difícil que a gente vê, eu sou bastante otimista, acho que existe espaço. Acho que Israel vai ser um país democrático. Eu acho que a maioria da população não é de esquerda, mas existe uma esquerda que tem que voltar a ser combativa, que tem que voltar a ser organizada, e tem que voltar a fazer barulhos, sair para a rua, entendeu? É isso, eu penso assim, que eu acho que nós estamos num caminho certo. E é óbvio que a gente nunca vai dizer que aconteceu nada de bom no 7 de outubro, mas acho que tem 2 pontos que gostaria de levantar, né? O primeiro é o fim dessa falácia, dessa suposta segurança, que na verdade o Bibi sempre vendeu, mas é só uma manutenção de estado de conflito constante, sem nenhuma perspectiva de resolução. E o outro foi como claramente o governo dele deu preferência para as vidas dos colonos ao invés da vida das pessoas que lutam por paz. E aqui não é por acaso que eu falei não em vez, porque é o contrário.
Porque a ideia, né, dos colonos, essas pessoas que ideologicamente moram na Cisjordânia, é de perpetuar um estado de conflito até que eles consigam construir a grande Israel. E o oposto não são as pessoas que querem que Israel acabe. O oposto são as pessoas que lutam por paz, que são essas pessoas como a Vivian Silver, vítima no 7 de outubro. Então, acho que isso é muito importante. Então, falando, né, em lideranças, supostos messias, etc., como surge essa figura do Yair Golan, que vai ser o candidato desse partido, os democratas? Porque a figura dele emerge no 7 de outubro, ganha força, né? Ele era um cara muito questionado em Israel, xingado por muitos, né, de antisionista e coisas horríveis do tipo, e aí ele aparece no 7 de outubro como o cara que pegou a farda, colocou a bota e foi sozinho lutar no Sul. Fala um pouco pra gente dessa figura, Renato. Eu acho que é uma figura incrível, é uma pessoa que tem uma sensibilidade imensa, e vou falar uma coisa para vocês: é um líder de mão cheia. Agora, o tempo vai aparecer quem saiu com a farda e foi resgatar e quem deixou o filho nos Estados Unidos e não levou para o exército. Quem saiu com a farda para resgatar e quem se escondeu nas colônias e nunca nem foi parte do exército de Israel. Então, eu acho sim que o Bibi ele estabeleceu uma estrutura política que quem pensasse contra ele era boguede, era traidor. E isso daqui incrustou na sociedade israelense de tal maneira que tornou um chavão. Se você é de esquerda, você é boguede, você é traidor. E, na verdade, eu acho que hoje o boguede não é a esquerda. E isso a sociedade israelense vai realmente descobrir e está descobrindo. Ela está se olhando um pouco. Ela com certeza vai demorar um pouco. Eu não acho que as próximas eleições vão mostrar uma diferença muito grande numericamente falando. Talvez haja uma mudança de governo, sim. Talvez a gente tenha uma mudança de uma direita para uma centro-direita, que já é bastante coisa no momento, mas eu acho que vai ser um processo lento. Mas o grande fator político e que o Yair Golan está colocando olha aí, nós temos uma diversidade, nós todos somos israelenses, nós defendemos o Estado judeu, você de um jeito, eu de outro. Eu pegando minha farda e indo lá, e você daquele jeito. Eu não estou desmerecendo o teu, mas olha o que eu faço. Então, essa diversidade de concepções, eu acho que vai marcar, sim, o fim de uma era. Fim de uma era muito triste na política de Israel, que tentou destruir o alicerce do sionismo. E se aproveitou de um discurso chauvinista, um discurso completamente, como você colocou, se vendendo para os colonos como uma segurança, que os colonos têm todo o direito sobre a terra de Israel, e que isso não custa nada. Isso não custa nada. Claro que custa. Então, eu acho que o futuro vai ser um futuro promissor, mas vai ser lento. Não acho que nas próximas eleições os democratas vão fazer 20 cadeiras. Eu acho que vão fazer entre 10 a 12 cadeiras. Mas é um bloco expressivo são quase 10% da sociedade. Para quem estava desaparecendo do mapa, 10, 12, depois vão crescer mais um pouco, porque esse é o discurso do futuro. Eu não tenho dúvida nenhuma que o discurso do futuro é o discurso da negociação. Não, e uma coisa que a gente vem acompanhando, né, um fenômeno, na verdade, muito triste, e que depois do 7 de outubro escancarou ainda mais isso, é o antissemitismo, né? Inclusive, o antissemitismo dentro de organizações, setores da esquerda, no Brasil e no mundo, com falas completamente equivocadas, com má interpretação, é, por opção, vai saber os motivos dos processos históricos, de toda a complexidade da formação da essência do Estado de Israel, né? E para você, assim, de que forma o fortalecimento da esquerda em Israel e desses setores, dessas lideranças, pode ser um aliado no combate ao antissemitismo?
Total. Eu vejo assim, e vou te falar que eu trabalhei muito durante esses últimos 10 anos para aproximar a esquerda israelense da brasileira. Eu fiz alguns encontros entre o Meretz e a Secretaria de Relações Internacionais do PT. Eu tentei aproximar várias figuras de ambos os lados, tentando mostrar que dentro da esquerda brasileira, para a esquerda brasileira, que existia um discurso que não do Netanyahu, existia um Israel que não era o Netanyahu. Mas a verdade é que com o 7 de outubro tudo isso foi para baixo. Eu me senti golpeado completamente. Eu vou ser bem sincero para vocês, porque essa esquerda que nos ouvia, essa esquerda que nos falava, era uma parte da esquerda que dominava naquele momento. Mas na época da guerra, no momento da guerra, quem passou a dar as cartas foi uma esquerda radical, que são os militantes, e muitas vezes eles são aqueles mais radicais, mais fanáticos dentro do partido, e fecharam as portas para a gente. Essa é a pura realidade. Fecharam as portas para a gente, e as falas, né, do governo brasileiro e de alguns outros líderes aí, foram falas muito decepcionantes, muito. Não vamos passar o pano. Foram falas decepcionantes. Comparar genocídio, chamar Israel de Estado genocida, e aí vai, né? E mesmo assim, eu tentei entrar em contato com eles, tentei abrir uma ponte, tentei, não consegui. Isso não consegui. Agora, eu acho sim que com um trabalho de uma mudança de governo, um governo que seja mais ligado às causas democráticas, principalmente porque hoje o mundo está dividido num mundo mais conservador e fundamentalista e um mundo democrático e mais pluralista, né? Então, se você tiver um governo em Israel que vai abrir espaço para uma pluralidade, para negociação, para uma convivência, eu acho que a tendência é de se aproximar novamente essa esquerda. E é possível, sim. Esse antissemitismo que saiu do armário, ele, não sei se volte para o armário, mas eu gostaria que uma parte dessa esquerda mesmo, e foi importante, mostrasse a sua cara. E isso é importante, faz parte do amadurecimento político, porque a gente muitas vezes é ingênuo, né? A gente, na ingenuidade, olha, e na hora do vamos ver, a gente vê que realmente que existem pessoas que abrem as portas, mas existem pessoas que não têm essa mesma visão. O discurso do rio ao mar, ele é um discurso proibitivo para a gente. O discurso do rio ao mar é um discurso antissemita. Não adianta falar que ele é anti-sionista, que ele é anti-Israel. Ele é antissemita. Do rio ao mar, não existe espaço para os judeus viverem. Se não existe espaço para os judeus viverem, é um discurso antissemita. Então, assim, a solução do conflito ou a negociação, a abertura de novas negociações, de um avanço, vai propiciar um novo tempo. Eu acredito nisso. Agora, nesse momento está tudo muito conturbado. Temos uma guerra em Gaza, uma guerra que, na minha opinião, foi causada por uma tríade. Um governo Netanyahu que criou toda essa atmosfera para uma guerra, destruiu todo o serviço de inteligência, de segurança, usou o governo como para o seu orgulho, para a sua vaidade. Ao mesmo tempo, você tem o Irã, que é o grande inimigo, e que também teve espaço para caminhar, ele teve campo para caminhar, ele não se sentiu bloqueado, ele se sentiu super à vontade, e aí também a falha dos Estados Unidos de deixar esse espaço aberto. Eu admiro muito algumas figuras do Partido Democrata, mas o governo democrata, nesse momento, para mim, cometeu um erro grave na questão externa, da política externa. Deixar o Irã crescer da maneira como cresceu foi um erro muito grande. E não é perigoso. O Irã não é uma questão de Israel. O Irã é uma questão americana. O Irã é uma questão mundial. O Irã é um país
que ameaça a paz mundial, não Israel. A existência de Israel, claro que ameaça. Então, eu acho que esses três componentes alavancaram essa situação. Claro que existe a questão da Arábia Saudita, que o Irã ele quer um domínio, ele quer uma proeminência dentro do Oriente Médio, e ele quer ser reconhecido como uma grande... E a Arábia Saudita se aproximando de Israel, obviamente, ele ia se manifestar. Ele ia se manifestar. Agora, se manifestar com tanta folga, com tanto espaço para atuar, isso foi, eu acho, um grande desleixo da política americana. E também interna israelense, né? Mas, enfim, para a gente fechar, Renato, quais as suas... Acho que as preocupações estão bem expressas, mas quais as suas esperanças para o futuro da esquerda israelense? Olha, eu espero que a esquerda israelense ela consiga voltar um pouco o que ela foi, mas sem a nostalgia, sem viver de nostalgia, porque a esquerda israelense ela é extremamente nostálgica, né? Então, a gente tem que aceitar a sociedade que tem, nós temos que trabalhar com a população que temos, e quando eu falo a esquerda israelense, eu falo a esquerda judaica de uma maneira. A gente tem que saber com quem nós estamos conversando. Existe uma parcela da comunidade ou da sociedade israelense que não vai aderir a esse discurso. E não é por isso que ele vai ser tratado como boguete. E não é por isso que ele tem que ser desprezado, ou colocado como ignorante, ou como um Mizrahi que nunca aprendeu a ser um Ashkenazi, como já foi no passado esse tipo de preconceito. Eu acho que isso tem que ficar enterrado. Eu acho que a esquerda em Israel, o que me preocupa é que se torne novamente um movimento elitista, um partido sem pragmatismo, porque é fundamental a estratégia, o pragmatismo, fazer parte de governo. Quando no último governo do Lapid e do Bennett, que a esquerda fez parte do governo, achei aquilo foi incrível, que durou pouco tempo, mas é isso. É ser pragmático. É claro que não é o governo dos sonhos da esquerda, mas é construindo, tijolo por tijolo, que você vai construir. Se existir a possibilidade de uma mudança do Netanyahu, eu acho que seria muito importante que a esquerda participasse de um governo. Mas é um governo que é do Gantz? E o Gantz, ele não é a favor dois estados, ele não deixa claro. Hoje mesmo na Knesset teve uma votação, o Gantz votou contra o Estado palestino. Mas o que eu acho é que a esquerda precisa estar dentro do governo, ela precisa voltar a fazer parte do governo. Como me disse um colega meu que trabalhou na época do governo do Bennett, que é do Meretz, ele falou assim, Renato, foi fascinante essa experiência. A gente se acostumou tanto a ser oposição, mas tanto a ser oposição que a gente não sabia mais o que era governo. E eu acho que a esquerda precisa se preparar para esse momento, que ela vai assumir, ela vai crescer. Acho que a gente está curioso, né, para saber quais vão ser os resultados a curto e a longo prazo dessa junção, agora o partido chamado Os Democratas. Renato, muito obrigada. É muito legal ter você aqui com a gente pela primeira vez. Acho que foi um conteúdo que acrescentou muito as nossas visões, a nossa compreensão sobre esse cenário da política israelense. Lembrando que o Renato Beckerman é ativista do movimento Hashomer Hatzair desde 1983, foi delegado pelo MAPAM e também pelo Meretz em 2 congressos sionistas e atualmente é membro do Comitê de Ação Sionista da Organização Sionista Mundial. Muito trabalho pela frente, né, Renato? Muito obrigado pela oportunidade. Eu espero que a mensagem tenha sido passada e que venham dias melhores e que voltem para casa todos os reféns, que haja uma solução, porque eu acho que hoje é uma questão de cada judeu, parece que tem uma ferida lá, que são esses reféns. É isso, Renato. Muito obrigado por estar aqui no podcast, no Eu Com Isso. E se você que está nos escutando quiser mandar uma mensagem para a gente, é só escrever para eucomisso@institutobrasilisrael.org. O Eu Com Isso está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcast, também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. E não esquece de seguir o IB nas redes sociais. Até quarta-feira que vem.